Olá, rapaziada. A aula de hoje é sobre dilatação térmica, né? E antes de mais nada, não custa avisar que é um assunto que nos vestibulares de São Paulo não tem sido muito frequente, não, tá? De qualquer modo, é um assunto fácil de você lembrar teoricamente, por quê? Na teoria, dilatação térmica se baseia num fato muito conhecido, que é quando você tem um aquecimento de um objeto, né? Ele sofre um aumento em suas dimensões, né? Uma confusão que vocês fazem bastante, né? É que em livros didáticos você tem três tipos de dilatação térmica. Não é bem assim que funciona na verdade, né? Dilatação é única, ela é sempre tridimensional. Ela é sempre nas três dimensões que nós temos no nosso mundo. O que nós vemos, por exemplo, né, é uma divisão didática em três dilatações, né? Só para organizar aí, a dilatação de uma dimensão é chamado de ΔL, dilatação linear. Isso seria unidimensional. A dilatação em duas dimensões seria ΔS, não vai confundir com ΔS da cinemática. Seria dilatação superficial, seria a dilatação bidimensional, duas dimensões aí. E finalmente, a dilatação volumétrica, ΔV, seria a dilatação em três dimensões. Como eu estava falando para vocês, né, as dilatações sempre ocorrem em três dimensões. O que acontece é uma coisa muito comum na física, né? A gente pega, por exemplo, um fio, né, e o que nós consideramos? Né? A não ser que seja um fio muito grosso, né, o comprimento, quer dizer, a parte unidimensional, vai ser muito maior do que a secção transversal desse fio. Fio geralmente, né, é um cilindro, né, então a secção transversal é um círculo. E realmente, para um fio que não seja muito grosso, né, o comprimento é muito maior. Eu posso falar que a área de secção transversal seria desprezível em relação a isso. Da mesma forma, se você pegar uma folha de papel, né, um retangulinho, por menor que seja a folha, né, a área desse retângulo vai ser sempre muito maior do que a espessura dessa folha de papel. Então nós falamos que a folha de papel é bidimensional, apesar de não ser verdade, né? Lembra que sempre tudo é tridimensional. E a dilatação tridimensional, em particular, nós vamos ver para objetos como esfera, cilindros, cubos, né? E sempre que você tiver dilatação de um líquido, ela vai ser tridimensional, vai ser volumétrica, né? Só um detalhezinho, dilatação de um líquido, você tem que levar em conta o recipiente, é lógico. Para que fique bem claro o que eu estava falando, né? Eu falei que só existe um tipo de dilatação. Na verdade, quando a gente especifica as dilatações para uma, duas e três dimensões, acontece o seguinte. Vamos começar com a dilatação linear, por exemplo, né? Quando você esquenta um certo corpo, né, ele vai aumentar a dimensão dependendo de três fatores. Quais são eles? Na verdade, dois são meio lógicos aí. A dilatação linear vai depender do quanto você aumenta a temperatura. Claro, né? Se você aumentar mais a temperatura, dilata mais aqui. Então depende da variação de temperatura a qual você submete esse corpo aí, tá bom? A segunda coisa da qual depende a dilatação também é meio fácil de perceber. Depende da substância, né, do material com qual é feito o objeto que você está aquecendo aí. Nós vamos chamar isso aqui de alfa, outra letrinha do alfabeto grego, né? O nome disso aqui seria coeficiente de dilatação linear constante, né? E, finalmente, a única coisa que eu acho meio complicado de você lembrar é o seguinte, né? Vai depender do comprimento que esse objeto tinha antes de sofrer esse aquecimento, né? Como assim? Isso aqui não parece muito lógico, mas pensa da seguinte forma. Se vai aplicar uma certa quantidade de dinheiro na caderneta de poupança, né? A taxa de rendimento, hoje em dia, nem sei, acho que deve ser 0,6% ao mês, né? Vale para qualquer valor que você aplicar, tá? Quer dizer o quê? Que se eu tomasse como analogia isso aqui como sendo o alfa, né? Significa que a tendência de do dinheiro crescer, né, para qualquer um que aplicasse na caderneta de poupança, seria 0,6%. Só que tem uma diferença. Se você aplicar R$ 1 no primeiro dia do mês, né, ao final de um mês, você vai ter R$ 1 e só lembrar que R$ 1 são 100 centavos. Tá? 0,6%, 0,6 centavos. Nem sei como é que seria isso aí. Tá? Acho que não existiria. Você teria R$ 1,006. Ok?
Só que, se outra pessoa fosse lá e aplicasse na caderneta de poupança mesmo, né, R$ 1.000, quanto que ela teria no final de um mês? 0,6% de 1.000, quanto é que seria? Fácil, né? 1% de 1.000 seria 10, tá? 0,6% seria 6, então ela teria R$ 1.006 aí, tá? É claro que o crescimento aqui aparentemente foi muito maior do que aqui, né? Apesar da taxa ser a mesma. Mas por que aconteceu isso? Que você tem um valor inicial maior aplicado aqui. E aqui você tem um valor inicial menor. Tá? Então, usando essa mesma analogia, se você pega um certo fio, o quanto ele vai crescer, né? A dilatação que ele vai ter, depende não só da taxa que vai de rentabilidade seria dessa aplicação, depende também do valor inicial que você aplica aí. Tá? Não sei se isso aqui ajudou muito vocês a entenderem, né? Mas vamos lá. Da mesma forma, as outras equações de dilatação, né, funcionam de maneira análoga. Dilatação de um objeto em duas dimensões, dilatação superficial seria beta, quer dizer, depende do material também, é chamado de coeficiente de dilatação superficial, depende do quanto você varia a temperatura e também depende da área inicial, quer dizer, do quanto você aplicou inicialmente. Em outras palavras, essa formulinha de dilatação superficial ela é a mesma fórmula de dilatação linear em termos de variáveis físicas. E, finalmente, dilatação volumétrica também. Né? Se você pegar uma certa quantidade de um líquido, o quanto ele vai dilatar depende do líquido, do material, né? Isso aqui é chamado de gama, coeficiente de dilatação volumétrico. Depende do quanto eu vario a temperatura de novo e depende da quantidade inicial de líquido, o volume inicial antes do aquecimento. Tá bom? Por tudo isso aí, é que eu falo que as três formulinhas de dilatação, na verdade, é uma só, né? É sempre essa de cima. Dilatação depende do material, da variação de temperatura e do tamanho inicial. Tá? Se for comprimento, comprimento inicial. Se for área, área inicial. Se for volume, volume inicial. Só chamar a atenção de vocês, tá, que o beta, o valor, né, apesar do significado ser o mesmo, o valor do beta é o dobro do alfa. Beta é duas dimensões, né? O alfa é uma. E o valor do gama é o triplo de alfa, que gama é três dimensões e o alfa é 1. Né? Nos livros você encontra a relação entre os três assim. Alfa igual beta, que é igual a gama. Isso aqui é só um modo compacto de colocar as duas constatações, né, numa única linha. E aqui embaixo eu coloco 1, 2 e 3. Tá bom?